Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, para muita gente, é quase um tabu. A relação entre espiritualidade e dinheiro. Parece uma briga de gato e rato, né? Mas vamos juntos desvendar como essas duas forças podem sim caminhar em harmonia. E antes da gente começar, se esse tipo de reflexão mais profunda te interessa, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo e trazendo mais ideias como estas para mais pessoas. Então, vamos direto à pergunta que não quer calar. Espiritualidade e dinheiro podem andar juntos? A gente sabe que só de tocar nesse assunto, muita gente já sente um certo desconforto. Existe um preconceito gigante, uma ideia de que são mundos completamente opostos. Mas a questão é, será que eles precisam mesmo ser inimigos? É exatamente aí que a filosofia entra em cena. Pensa comigo. Se a filosofia é a arte de viver, como é que ela poderia ignorar uma parte tão fundamental da nossa vida? A economia não é só uma matéria da faculdade, é uma necessidade prática, e a filosofia nos dá as ferramentas para a gente lidar com isso de um jeito muito mais consciente e maduro. E para entender a economia de um jeito novo, vamos voltar lá na origem. A palavra vem do grego oikos nomos, e sabe o que significa? As regras de administração da casa. Isso muda tudo, não é? Deixa de ser sobre finanças, planilhas e aquela coisa fria, e passa a ser sobre cuidar, sobre gerir com responsabilidade aquilo que é nosso. E que casas são essas que a gente precisa administrar? Basicamente, são três. A primeira, e mais importante, é o nosso próprio corpo. A segunda é a nossa residência, o lugar onde a gente mora. E a terceira, que é de todos nós, é o planeta Terra. Nós somos os administradores desses três lares. A responsabilidade é grande. Ok, mas para construir essa relação mais saudável com a economia, primeiro a gente precisa quebrar umas ideias antigas, uns preconceitos que estão bem arraigados. Vamos agora desmontar alguns dos mitos mais comuns que nos impedem de prosperar de forma íntegra. Mito número 1. Aquela ideia de que pensar nas coisas materiais é ser anti-espiritual. A filosofia mostra justamente o contrário. Poxa, a gente está no mundo. Isso exige que a gente lide com as coisas do mundo. Ignorar as nossas necessidades materiais não é virtude nenhuma. É uma negligência que acaba afetando a nossa vida inteira. Agora, o segundo mito, que é super comum, a ideia de que o lucro é sempre algo desonesto, quase um sinônimo de enganação, de logro. Mas, na realidade, todo o trabalho precisa de uma recompensa, de um retorno. É essa energia que permite que a gente continue produzindo, servindo e fazendo as coisas acontecerem. E o terceiro mito, aquela romantização da pobreza, como se fosse um sinal de virtude. Sabe aquela história? Quem não gera nada é o bonzinho e quem consegue gerar recursos é o malvado. A filosofia nos dá um choque de realidade. Gerar os próprios recursos é, na verdade, uma habilidade super necessária e uma baita virtude. Para aprofundar um pouco mais, vamos buscar uma ideia lá da tradição indiana. Eles têm um conceito chamado karma prânico, que, de forma bem simples, é a nossa energia vital ligada justamente à nossa capacidade de gerar e de administrar recursos. E o que é que gera um bom karma prânico, então? São atitudes como ter iniciativa, ser proativo, ter autoconfiança, foco total naquilo que se faz, ser generoso e praticar a economia no sentido de não desperdiçar. É esse conjunto de ações que cria um fluxo de energia positivo e produtivo na vida. E o contrário, o que gera um mau karma prânico? É se colocar no papel de vítima, sabe? Sempre culpando o mundo lá fora. A desorganização com o tempo e com o dinheiro, a falta de perseverança, isso tudo vai levando a um estado de apatia, de incapacidade de lidar com os desafios da vida. E tudo isso nos leva a uma palavrinha que assusta muita gente. Poder. Mas calma. Vamos ressignificar isso aqui. Não estamos falando de dominar os outros. Estamos falando de capacidade pessoal. E essa citação, ela resume tudo de forma genial. Poder é poder fazer. É poder realizar. Simples assim. É a nossa capacidade de tirar uma ideia da cabeça e transformar em realidade. É sobre ter a força de agir sobre as circunstâncias para melhorá-las. E aqui tem um ponto que é crucial a gente entender. O poder não corrompe, ele revela o caráter que já estava ali. Lembra daquela frase do Machado de Assis? A ocasião não faz o ladrão, faz o furto. O ladrão nasce feito. É isso. O poder só dá a oportunidade para que a nossa natureza, seja ela boa ou má, venha à tona. Agora, se preparem para esta frase do livro Luz do Caminho, que é provocadora e perfeita. Ser tão ambicioso quanto mais ambicioso dos mortais, só que desapegado dos frutos. A ambição aqui não é para ganho pessoal, egoísta.
É uma ambição espiritual de querer realizar grandes coisas para o bem de todo mundo. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. A grande conclusão é que a gente precisa de uma economia com consciência. É preciso unir a ética e a ação prática no nosso dia a dia. E essa ideia é fundamental. Um sonho é uma construção. E como qualquer construção, ele precisa de recursos. Não adianta nada ter os ideais mais lindos do mundo se a gente não tiver a habilidade de gerar os meios para tirar eles do papel e trazer para o mundo real. E aqui a gente chega na tese final. Olha só que interessante. A economia, quando não tem ética, vira exploração. Ponto. Por outro lado, a ética sem habilidade econômica vira o quê? Vira impotência, vira um monte de regras bonitas que não saem do lugar. A mágica acontece quando a gente junta as duas. Aí sim, a gente tem realização com consciência. É essa união que produz a virtude de verdade. Então, na prática, como seria essa economia filosófica? Ela se basearia em alguns pilares: produzir sempre com consciência, administrar tudo com justiça, usar os recursos que a gente gera para o bem comum e, como o budismo ensina, ter um reto meio de vida, ou seja, usar sempre caminhos corretos para ganhar a vida. E tudo isso muda completamente a nossa ideia de sucesso, né? Vitória deixa de ser sobre passar na frente dos outros, naquela competição maluca. A verdadeira vitória é sobre o domínio de si, é sobre terminar o dia com aquela sensação boa de que se deu o melhor de si. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Imagine a nossa existência como uma espécie de conta corrente com a natureza. A pergunta que fica é, no final, que legado essa conta vai deixar? Ela vai fechar no positivo? Ou seja, vamos ter gerado mais benefícios para o mundo do que os recursos que consumimos? Bom, se toda essa análise fez algum sentido, se te inspirou de alguma forma, ajude essas ideias a voarem mais longe. Se inscreva aqui no canal, deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que achou e compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa reflexão. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.